Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro do Mentoria CPE. No episódio de hoje, você vai acompanhar uma mentoria entre mim e o nosso aluno Rodolfo Turek. Ele está desenvolvendo um projeto no Revit de predial, instalações elétricas prediais e provavelmente uma subestação simplificada. Projeto de médio porte. Então vai ser muito interessante para que você possa primeiro se familiarizar um pouco mais com essa ferramenta, com essa nova forma de pensar e projetar a engenharia elétrica. Também você pode tirar algumas dúvidas com relação à distribuição de carga, distribuição de tomadas, iluminação para um projeto de médio porte, distribuição de quadros elétricos, enfim, tem muito conteúdo, muito aprendizado dentro dessa mentoria aí entre eu e o Rodolfo. Eu espero que você tire muito proveito. Então agora vamos deixar de falatório e vamos lá direto para a mentoria. Show de bola. Então, apresenta o Então projeto aí tá. por cima para gente. Então esse aqui é São o SEAP. Deixa eu só ver aqui. Tu tem então um pavimento ali, tipo um pilotis elevado, né? O térreo. Depois tu tem três Uhum. pavimentos. Primeiro, Isso, aqui é a segundo, terceiro. garagem daí, né? Aí é só garagem, tá? À direita aí tem alguma coisa, alguma sala aí? Térreo ainda? Tem a recepção. Tá, recepção. Beleza. Qual é a concepção qual é a concepção do projeto? Isso é uma única unidade consumidora ou vocês vão ter mais unidades consumidoras internas? É uma única unidade só. É uma única unidade O- consumidora. Isso, no caso aqui Isso o é como SEAP se fosse um administrativo. um- vai funcionar assim. Tem a parte no térreo ali, a gente tem a recepção, Uhum, onde vai ser recebido o pessoal, né? uhum. No primeiro pavimento são quartos para o pessoal se hospedar. Tá. Então Primeiro a pavimento ideia é são de quartos. isso, são Tá, pessoas virem do Brasil inteiro para o SEAP, né? tá, beleza. Então são quartos, e daí tem a cozinha comunitária, né? Tá, E eu acho que tem uma lavanderia e o vestiário daí para o pessoal tomar banho, né? tá. E em cima tem tipo um auditório. No caso daí já no segundo pavimento tem duas casas, que é para o Uhum. pessoal que vai cuidar do SEAP, né? Tá, E mais quartos daí, só que daí são suítes, suíte, certo. para Legal. casais daí, né? Aí no Uhum. último pavimento é o auditório daí. Auditório. Legal. Tu tem noção de quantos metros quadrados a edificação por completo tem? Vai ficar, acho que perto de 1.000 metros quadrados, se eu não me engano. Me explica aí, Rodolfo, o que que você fez aí com relação à instalação elétrica interna, predial? Já que esse projeto é uma única unidade consumidora, você Uhum. fez a parte elétrica interna e provavelmente, dependendo da carga, da demanda, a carga instalada também vai ter uma subestação ou não, né? Sim, aham. O que foi que você fez aí? Tenta mostrar passo a passo o que foi que tu fez com relação à elétrica dentro desse projeto aqui no Revit. Fala. Na verdade, esse projeto, o que eu fiz até agora foi com relação à posição das tomadas e o luminotécnico, né? Tá. Então, a questão do dimensionamento dos circuitos, eu ainda não verifiquei o dimensionamento, né? Porque eu estava travando muito com relação à previsão de carga e a localização dos quadros e a divisão dos circuitos dentro da instalação mesmo, né? Hum, entendi. Então, você não chegou a lançar todas as cargas elétricas ainda. Eu só tenho os pontos, isso, exatamente, só tenho os pontos de tomada e o luminotécnico. Tá. Você já lançou as cargas aqui dentro do projeto? Sim, é para estar aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver isso No aqui. caso, quem fez o luminotécnico e os pontos de tomada foi o pessoal, o arquiteto, né? A arquiteta. E tu tá vendo planta de forro refletido. Então Isso. vamos pegar a planta de piso. Planta de piso térreo. Primeiro, É primeiro o térreo daí. pavimento. Eu não tô vendo aqui a planta de piso térreo. Tá aqui. Planta de piso térreo. Isso aqui é a garagem, né? Uhum. Tá. Você lançou aqui as tomadas. Agora tô vendo. Uma tomada dupla aqui, por exemplo.
Condulete, né? Vai ser aparente essa instalação aqui. Essa sim, aham. Você lançou as luminárias, as tomadas. Tem ali no muro também, né? As arandelas. Certo, arandelas aqui no muro. E aqui, padrão de medição. Uhum. Tá. Vamos ver aqui essa parte que está mais densa aqui, com mais cargas. Beleza, luminárias, tomadas. Tudo bem. Então aqui no térreo, cargas lançadas. Perfeito. Uhum. Tá? Agora vamos para o próximo pavimento. Primeiro pavimento. Até na sequência aqui. O primeiro pavimento tem uma quantidade maior de carga. São quartos, né? São dormitórios. Esse aí Aqui, já é a casa da pessoa que vai ficar responsável pelo centro, né? Tem duas. tá, Tem uma embaixo também daí. tá. Mas aqui é o primeiro pavimento ainda, né? Isso, aham. Tá. Então o primeiro pavimento são como se fossem duas casas aqui, dois apartamentos. Dois apartamentos e do lado direito a gente tem os quartos daí, né? Os Ah, quartos tá. para família. Tá, tô entendendo. Tem uma administração aqui no meio, que é tipo um apartamento com uma sala, dois quartos, suíte, Uhum. banheiro, cozinhas, tá tudo aqui as cargas, né? Tomada, iluminação, tudo aqui. Ok. Uma coisa que você talvez possa fazer aqui, Rodolfo, é melhorar a escala. Tá vendo que as tomadas estão grandes? Tá Sim. embaçando, né? Aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó. Tá embaçando, tá tipo, tem texto, tem pia, tem tomada, tem tudo misturado, tem luminária, tá tudo muito grande. Uhum. Isso é a escala do projeto. Tu pode melhorar aqui, ó. Por exemplo, 1 para 50. Viu? Ah, entendi. E ficou maior, Uhum. tá? Aí o símbolo da tomada está mais proporcional com o ambiente. Bom? Ah, legal. Beleza. Então aí tem Estava uma parte. atrapalhando bastante. Aí já valeu a mentoria, né, Rodolfo? É, Aí eu tinha que aqui, ocultar todo o texto daí, né, para conseguir trabalhar. isso. Aqui embaixo é o outro apartamento, uma sala, cozinha e tal. Já estão lançadas as cargas, as luminárias, as tomadas. Estou vendo aqui que você lançou tomadas específicas também, né? Ponto de Uhum. tomada específico, tomada especial, tomada com interruptor, beleza. Tomada de uso específico, chuveiro elétrico, né? Isso. Só a carga acho que tá errada ali. Para pegar. Potência, Ah, cadê? não, tá certo. Tá certo, você 5.500. colocou 5.500, tá bom. Ok. Então, ok, esse lado esquerdo aqui tá ok. Agora vamos ver o outro lado aqui. São dormitórios, né? Isso. Menorzinhos. Tem a cozinha e a lavanderia aqui, ó, do lado assim. Cozinha e Aí, lavanderia compartilhada. E aqui são dormitórios, né? Pelo que eu estou vendo das suas cargas que você lançou, está muito bem distribuído, está bem tranquilo, certo? Bem uhum. correto. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, está muito bem feito até o momento aqui que eu estou vendo, tá? Você fez o passo a passo corretinho, lançou as cargas, tomada a iluminação. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de lançar as cargas é isso aqui, ó, vou te mostrar. O sistema de tensão que você está trabalhando, né? Uhum. Qual é o sistema de tensão da sua região? É 127 e 220. Tá, então, sua tensão monofásica é 127. Uhum. Sua tensão bifásica e trifásica é 220. Isso. Então, quando você pega uma tomadazinha que você quer que ela seja monofásica, vamos lá. Quando você pega uma tomada, por exemplo, essa tomada aqui. Essa tomada é simples, né? Uhum. Ela é uma tomada monofásica, correto? Certo. Então aqui, ó, na aba aqui de engenharia elétrica, você tem que colocar tomada, tensão 127, número de polos
tá? 1, Entendi. tá? O número de fases aqui. Número de polos, número de fases 1. Por quê? Porque é um polo, é fase. Uma fase. Se for uma tomada, se na sua região tivesse costume de tomadas de maior potência, como chuveiro elétrico, vocês ligam ela com 2 fases, bifásica, ou mantém monofásica? É bifásico daí. Então pronto, esse chuveiro, ele tem que ser bifásico, né? Então você tem que Uhum. colocar aqui 2 polos e tensão 220 na configuração dela. Tá aqui já, você fez certo. Ó. 2 fases, 220, tá? Uhum. Aqui a gente Não consigo alterar aí? Não, isso aqui você configura na hora de colocar, Ah, tá. na hora de inserir, tá? Você colocou a potência direitinho, tomada de uso específico, perfeito. Ok. E aí, 2 polos, 220 volts. Esse é o cuidado Uhum. que a gente tem que ter. A luminária, por exemplo, vamos dar uma olhada na luminária. Luminária é monofásico. Ó, a luminária você colocou 127 volts, monofásico. Uhum. Perfeito. Um polo. O interruptor. Interruptor você colocou aqui, 127 volts. Beleza. Um polo. A tensão correta para um polo. Uhum. Se você não tivesse colocado na tensão correta para um polo, o interruptor não se ligaria na luminária. Entendeu? Entendi. Não, você pedia para ligar e ele não ligaria. Por quê? Porque a tensão da luminária é 127 e a tensão do interruptor, por exemplo, poderia ser 220. Está Uhum. errado, não está compatível. Então ele não permitiria conectar um ao outro. Do jeito que Tá. você está fazendo aqui, está correto. Ele vai conseguir se conectar. Tá? Vamos ver se você já colocou. Já colocou o ID de chave aqui, ó, 2B. Uhum. Teoricamente ela já está, essa luminária aí já está conectada, já está até interligando lá. Interruptor, tá vendo? Coloca o mouse em cima e pressiona o tab. Ele me mostra a propriedade da luminária. Tá? E aponta para o interruptor que ele já está conectado. Uhum. Deu para ver? Sim. Mais de perto aqui. Ó. Luminária, coloca o mouse em cima, pressiona tab, faz o trajetinho para mostrar que ela está ligada nesse interruptor. Tranquilo até aqui? Sim. Uhum. Tá, então vamos lá para o segundo pavimento. Olhadinha no Ah, segundo. só com relação à cozinha e à lavanderia ali. É onde que tá mais me pegando com relação à previsão de carga, sabe? Ah, É a cozinha e a lavanderia, porque por norma a gente tem que colocar nos 3 primeiros pontos 600 volt-ampere e o resto a gente consegue colocar 100, né? isso. Se você for ver, eu coloquei 2 tomadas de uso específico ali, né? A lavanderia, né? É, na lavanderia e também tem 2 ali na cozinha, Tá. que dependendo o que eles vão utilizar ali, vai ultrapassar esses 600 volt-amperes dessa tomada, né? É um É. pouco isso assim que me preocupa, a gente colocar, eu colocar 600 e acontecer deles utilizarem a tomada para outro equipamento que ultrapasse essa potência, né? Ah, nesse caso, o requisito da norma é requisito mínimo, tá? Então é Uhum, no mínimo, para uma lavanderia, você coloca as 3 primeiras tomadas de 600. Você prevê, porque tomada pelo perímetro. Baseado no perímetro, você tem uma quantidade de tomadas. uhum, Se for uma lavanderia, essa quantidade tem uma regra, que é uma sugestão mínima, que as 3 primeiras sejam de 600 e as outras de 100, de 200, que você quiser. Mas nada impede que você coloque uma potência maior. Nada impede que você coloque pontos a mais também. Tá? Por exemplo, eu sei que aqui, não, aqui é uma lavanderia. Pelo perímetro, ele pediu 4 tomadas. Tá? Vamos supor. Mas eu sei que eu vou ter 5 máquinas de lavar, porque aqui é um uso coletivo, tem um monte de dormitório. Já estou prevendo aqui pela arquitetura que vai ter 5 máquinas aqui de lavar e mais 2 de secar. Não adianta colocar só 4 tomadas. Você tem que colocar uma tomada específica para cada aparelho que você já está prevendo, né? uhum.
Não, você não vai pelo mínimo, você vai pelo que o projeto requer. Tá? Nesse caso Uhum. aqui da sua lavanderia, ó, pelo que eu estou vendo, são 2 máquinas. Será que é só 2 máquinas mesmo ou só vai ter mais? Né? Aham. Então, talvez você colocou uma terceira tomada já prevendo que pode ter mais uma máquina. Será que essa máquina, será que ela é aquelas máquinas de lavar e secar? Essas máquinas de lavar e secar não são só 600. Elas são aí no mínimo uns 1.600, 1.800 watts. Uhum. Então, você pode desconsiderar a tomada comum de uso geral aqui e considerar uma tomada de uso especial, igual como você já fez. Tá? Você colocou uma tomada, aqui tu colocou um ponto de força, tu pode colocar uma tomada mesmo, tá? Tá. Pode colocar uma tomada de verdade aqui, considera ela especial, tá? Tomada de uso específico. E coloca uma carga bem maior. E tu colocou 1.500 VAs, beleza. 1.500, 1.600, 1.800. Aí você coloca mesmo aqui, ó, 1.800 para cada uma dessas, Uhum. tá? Essa tomada aqui, uma tomada, você prevê para quê? Uma tomada de Como? uso geral, essa tomada aqui, né? Isso, aham. Tá. Então aí você colocou só 100 VAs, beleza. E aqui você colocou uma tomada junto com o interruptor também para talvez um uso geral. Então essas tomadas de uso geral você vai manter os 100 watts, 100 VAs, mas essas aqui você coloca carga específica. Acima de não existe uma regra muito específica para isso. Quando é que uma tomada deixa de ser geral para específico? Uhum. Não existe uma regra de potência, né? O único fato que a gente tem é que se ela for uma tomada específica, você coloca um circuito para cada uma, né? Uhum. Se ela não for específica, ela vai ter mais de uma tomada no mesmo circuito. Nada impede que essa tomada de 1.500 VAs seja geral, ou seja, esteja junto com outro circuito. Nada impede. Mas, usualmente, por cuidado, né, é uma boa prática a gente considerar aí uma tomada acima de 1.200, por exemplo, já uma tomada de uso específico, Um circuito exclusivo daí. circuito exclusivo, Uhum. tá? Entendi. Então, essas tomadas que você está colocando aqui na lavanderia, essas tomadas da lavanderia, que você está escolhendo colocar uma potência de 1.500, 1.600, coloca como uso exclusivo, como circuito único para cada uma delas. Já é um Uhum. pouco diferente aqui na cozinha, por exemplo. Na cozinha, você tem tomadas de uso geral com potência maior. Por exemplo, essa tomada aqui do fogão. Beleza, então você usou ela aí como uma tomada de 100 VAs. Ela pode ter uma potência Uhum. mais alta. Essa tomada aí, ela pode estar tá na regra das 3 primeiras que pode ser de 600 VAs. Então, por exemplo, na cozinha, vamos supor que você calculou pelo perímetro, precisaria ter uma, duas, três, quatro, cinco, 6 tomadas. Beleza, 6 tomadas. Na regra seria 3 primeiras com maior potência, tá? Uhum. Aí você considera o quê? Beleza, vou colocar 3 com maior potência. Uma delas é para geladeira, uma delas é para um freezer, se tiver, uma delas é para o Uhum. fogão, uma delas é para o micro-ondas. São as cargas maiores. Se você tiver um layout já sugestivo, você já vai colocando elas com maior potência perto dessas cargas que você sabe que são maiores, né? Uhum. Agora, se você não sabe direito, você vai ter que imaginar, tá? Ah, eu imagino que aqui em cima da pia vai ter um micro-ondas. Então, eu vou colocar uma dessas tomadas de maior potência aqui. Ah, perto da porta, eu imagino que não vai ter nenhuma carga tão específica, tão especial. Então, eu não vou colocar uma das 3 maiores aqui. Eu vou colocar uma aqui normal. Normal que Uhum. eu digo 100. Foi o que você fez, você colocou uma de 100, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Isso. não são 3 com maior potência? Então você colocou Uhum. uma aqui, vamos supor que mais uma aqui. Um detalhe que tu precisa prestar atenção é o seguinte, não é porque ela é de 600 VAs que ela é uma tomada especial, de uso especial. Ela é uma tomada de uso geral. Ela vai estar no Uhum. circuito com outras tomadas, tá?
ela só é uma potência maior porque a norma pede que as 3 primeiras sejam maiores. Deu para entender, Rodolfo? Então aqui na Sim, cozinha, aham. por exemplo, pode ser que não tenha nenhuma tomada de uso específico. Pode ser que não tenha nenhuma tomada específica. Mas, por exemplo, não, vai ter uma cafeteira elétrica de potência 2.000 watts. Eu sei Uhum. que vai ter, eu sei que vai ter. Então eu vou colocar aqui tomada para prever essa carga. Eu vou colocar uma tomada de uso específico, tá? Que pode estar na conta das 6 geral lá, mas uma delas é específica. Ela não está na conta daquelas 3 primeiras. Tá diferente, tá à parte. Dá Uhum. para entender, Rodolfo? Então é tipo assim, por exemplo, ó, essa é geral, 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 tá? Eu tenho 5 geral, aqui ó, 5 gerais. 3 são com 600, vamos supor essas 3 aqui, tá? Essa é de 100, essa é de 100. E essas duas que eu estou colocando aqui são específicas, porque eu estou prevendo que tem alguma coisa aí que vai ligar que é pesado. Tomada específica eu Uhum. coloco a potência que eu quiser. 2.000, 3.000, né? Watts, 5.000, chuveiro elétrico, por exemplo. Então aqui tem alguma coisa aqui que você talvez prevê que vai ser uma carga especial, tomada de uso específico. Aí você me diz, o que é que você imaginou aqui para essa cozinha? O que é que tu fez até o momento aí? Com relação à bancada, justamente foi a questão da chaleira elétrica, né? Uhum. E o micro-ondas. Tá. Micro-ondas não precisa ser uma tomada de uso específico. A Uhum. potência dele não é tão alta. Mas que nem aqui a gente tem um layout, a gente não sabe qual das duas tomadas que ele vai pôr o micro-ondas e qual que ele vai pôr a chaleira, né? Então a ideia é que você, se você quiser, lembra que a tomada específica tem um circuito só para ela. Então você está É ocupando, exclusivo, né? ocupando bastante circuito, tá? Mas tudo bem. Então, e outra, no seu caso a tomada específica vai ser 220, ou seja, bifásica, né? Então tu já usa 2 disjuntores, 2 polos, para Uhum. uma tomada específica. Cuidado para não exagerar, tá? Mas aqui eu posso usar 127 nessa tomada também, né? Pode. É você que manda. Você pode Aham. fazer uma tomada de uso específico com 127, você que vai julgar. Olha, a potência, Aham. apesar dela ser especial, de uso específico, mas o que vai ligar aqui não é um chuveiro de 5.000 watts, é uma chaleira de 1.500. Então, para 1.500 eu deixo monofásico. Você que vai julgar isso. Você pode escolher Uhum. isso. Já um chuveiro não, 5.000 watts, aí já é outra história. Ar-condicionado, 6.000 watts, já é outra história. Já prevê bifásico. Uhum. Mas para uma tomada, apesar de ser especial, mas com uma carga não tão grande, né? Aí você pode prever aí uma potência menor, né? Aqui foi quanto que você Sim, usou? aham. Você colocou 1.200. Então beleza, ela é uma tomada de uso específico, monofásica, de 1.200 watts, ok? Uhum. Ó, tu colocou monofásico nela aí. Então, ficou claro, Rodolfo? Sim, aham. Tirou a dúvida? O que eu sinto muita falta é mais um feeling assim de bater o martelo e dizer assim eu consigo fazer. Ah, entendi. Eu coloquei 1.200 porque, sabe, eu acredito que vão utilizar uma chaleira elétrica. Aham. Então eu acabo colocando, superdimensionando meus circuitos para algo que às vezes não precisaria eu superdimensionar ele, entendeu? Mas olha, segredo de projetista. É melhor superdimensionar do que subdimensionar. Uhum. Como você não sabe, tu tem que ter uma imaginação e tu tem que prever. Isso vai estar no projeto. Se o usuário do local, né, forem pessoas, né, de- com bom senso, na hora que eles forem ligar uma carga maior, uma chaleira, uma carteira, eles vão olhar o projeto elétrico. Eles vão olhar pelo menos o painel lá. Na porta do painel está escrito o circuito, né? Uhum. Então, se o cara tiver cuidado, ele vai olhar, bom, eu não vou ligar esse equipamento aqui pesado numa tomada que está na parede. Eu vou ligar nessa tomada aqui que eu posso olhar, pode ter uma tag, uma identificação dizendo tomada para chaleira. Lá no quadro elétrico pode ter dizendo circuito para
cafeteira, né? Uhum. Porque pessoas têm noção de que tem tomadas maiores, tem tomadas menores. Tem inclusive aqueles pinos, né? Tem a Sim. tomada de 20 amperes e tem a tomada de 10 amperes. Então, Aham. quando o cara olhar e ver a tomada do pino grosso lá, ele vai pensar, não, essa tomada aqui é para usar uma cafeteira, é para usar uma chaleira, né? Uhum. Para usar alguma coisa mais específica. A tomadinha do Entendi. pino normal, os leigos eles começam a ter essa noção. Você, como projetista, tem que prever. Nosso papel é prever, tá? Uhum. Nem sempre a gente vai acertar na risca, mas pelo menos a gente fez a previsão, Uhum. tá? E se o Beleza. cara não usar, tudo bem, não está usando, né? Fica aí, de previsão, de reserva, né? Melhor sobrar do que faltar. É melhor o cara não usar do que ele chegar e querer usar e não ter previsão e derreter o cabo Sim. e dar um curto-circuito e um incêndio, Aham. tá? Beleza. Mais alguma dúvida aí com relação à cozinha e lavanderia? Não, é mais a divisão de circuitos depois daí. Tá. A divisão dos circuitos. Eu vou te mostrar, vou te falar mais sobre divisão dos circuitos quando a gente terminar a visão geral do projeto. Beleza. Segundo pavimento, Uhum. e nós temos aqui vários dormitórios, né? Isso. Beleza. Dormitórios simples, né? Ó, de novo aqui a planta tá grande, eu vou diminuir a escala para ficar melhor. Ok, então o quarto aqui, pelo visto, é bem simples, né? Um ponto Uhum. de luz, umas tomadas e um interruptor. Não tem ar-condicionado aqui previsto. Não. No caso, esses quartos e os quartos de casais, a previsão é ventilador de teto, junto com a luminária. Ah, tranquilo. Você coloca uma potência um pouquinho maior para a luminária, né? Para prever No isso, caso, tá? me passaram isso depois, né? Eu tenho que alterar esse ainda. Uhum. Tudo bem. Circulação, luminárias, tomadinha na circulação. Depois a gente fala dos quadros, tá? Uhum. Aí daí é um vestiário, né? Aqui tem um vestiário, banheiro, vestiário. Também tem o problema do secador de cabelo. Aonde que você está prevendo secador de cabelo aqui? Do lado. Aqui, tomadas Não, não. Lá na especiais. direita, perto das pias. Esse aqui são os chuveiros. Ah, chuveiros, chuveiros elétricos. Aham. 4 chuveiros elétricos aqui, São 5, né? Tem outro aqui embaixo. mais um aqui. Uhum. Tá. 4 chuveiros elétricos aqui, 5 chuveiros elétricos. Bastante carga, né? Aí vai ter. E aqui são os secadores. 3 secadores ou 6? Então, se eu não me engano, aí eu considerei todos os secadores, ou só 2 secadores, justamente para a gente não ter um. Tá. O secador tem uma carga grande, tá, Rodolfo? Se você está prevendo Uhum. usar secador numa dessas tomadas, seria bom colocar a tomada de uso específico. Uhum. Secador, se você olhar aí algum fabricante qualquer, né? É 1.500, 1.800, É, né? Tem uns de 1.500, tem uns de 2.500. 2.000 e tanto, tá? Uhum. Você nunca sabe qual é que as meninas aí vão querer usar, né? Uhum. Então, tem que prever. Eu colocaria 2 pontos de tomada de uso específico para secador, tá? Uhum. De preferência, até usaria elas bifásicas, porque aparelho de aquecimento é bem pesado, né? É bem pesado. Aquecedor puro, é tipo chuveiro, Aham. quase que um chuveiro elétrico, né? Então, depois tu faz a previsão. Eu vi que tu usou tomada só aparentemente de uso geral, né? Eu não sei se eu coloquei a potência também dela aí de dar uma olhada. Olha lá, ó. É, 1.200. Não sei se tu Só que eu coloquei como geral, né? colocou geral. Tá. Quando tá assim, na verdade, assim, o que você vai considerar como geral ou não, só vai diferenciar na hora de tu colocar um circuito. Por exemplo, essa tomada aqui, essa família que tu colocou aqui, ela é uma tomada. Beleza. Uhum. 20 amperes, ó. Você escolheu ela de 20 amperes aqui, tá? Uhum. Tomada de 20 amperes. Ou seja, pino mais grosso, né?
Beleza, então aqui tu tinha uma dúvida, né? Sim. Sanou a dúvida aqui sobre os. Aqui tem mais alguma dúvida, Rodolfo, por enquanto? Não, Depois, tá tranquilo. depois a gente vai falar dos quadros. E quando a gente falar do quadro, a gente entra na distribuição, organização dos Tá. circuitos. Esse terceiro pavimento, ele mudou bastante o layout dele, tá? Tá. Assim, Como é que você fez o projeto de arquitetura? Você fez um vínculo de isso. Uhum, igual a gente ensina no curso, né? Um vínculo, né? exatamente, passo a passo lá. Tá, então se você simplesmente substituir um pelo outro, você vai ter nenhuma dor de cabeça em questão de layouts. Isso é a maravilha do Uhum, Revit, né? Antigamente, quando a gente usava só o AutoCAD, a gente usava uma coisa que se chamava XREF. XREF. Mas quando eu falo antigamente, parece que é um tempão atrás, né? Mas não é não. Há um pouco tempo atrás, quando a gente trabalhava muito no Revit, a gente tinha uma coisa chamada XREF, que é a planta arquitetônica em AutoCAD. uhum, Aí eu não copio a planta arquitetônica e projeto em cima. Eu vinculo do arquivo de CAD para projetar em cima tipo de uma sombra, né? De um vínculo com uhum, aquela planta. Se aquela planta mudar, automaticamente a minha aqui também já mudou. Isso já existia desde o AutoCAD. Tá? uhum, O Revit ele segue a mesma linha. Se você vinculou um projeto do Revit para cá, se tu substituir aquele projeto, com o mesmo nome, tudo direitinho, no mesmo lugar e no mesmo nome, o Revit vai puxar aquele arquivo e tu vai ver que o layout mudou de acordo com a mudança lá. Tá? tá certo. Então, fique tranquilo que isso é uma coisa para facilitar Uhum. a vida. Beleza, o auditório, imagino eu que vai ter ar-condicionado, né? Sim, aham. Esse eu não coloquei a previsão ainda, né? Porque o pessoal tá para confirmar ainda com relação ao ar-condicionado. Tá. Aqui são os interruptores, né? Luminárias, né? Uhum. Esse até o auditório é tranquilo, porque é mais iluminação e ponto de luz, né? É, ponto de tomada. A única coisa importante aqui são os ar-condicionados. Uhum. E aí E você vai, eu queria ver também. ter nem dúvida, né? Você vai colocar a tomada específica para esses ar-condicionados aqui, que eles vão ser grandes. Com certeza eles Uhum. vão ser bem grandes. Né? Talvez aí uns, sei lá, uma central de ar-condicionado, talvez uns 4 de 20 mil BTUs, pelo tamanho dele aqui. Vai ser bem pesado, né? Uhum. Certo. Uma dúvida que eu tô tendo é com relação à posição, à localização dos quadros elétricos, né? Tá, vamos lá. Para gente, para gente conseguir distribuir bem esse para os outros quadros, né? Porque a gente vai passar por laje, a gente tem que evitar passar por pilares, tudo, né? Aham. Tu já viu a previsão de shaft aqui? Não tem previsão de shaft aí. Tem que ter. Tem que conversar com os arquitetos e pedir que eles coloquem shaft, porque uma edificação desse tamanho, sem shaft, é complicado, né? O Uhum, custo é muito maior de fazer aqueles furos nas lajes. Na hora da obra vai ter que fazer furo. Cada furo é, sei lá, R$ 1.000, R$ 800. uhum, Tem gente especializada só para fazer esses furos. É melhor ter previsão de shaft. Shaft hidráulico, sanitário e elétrico. uhum. Então acredito que tem que ter. Conversa com eles e dá uma olhada. Tá. O shaft, ele é o furo, a comunicação entre pavimentos. Não quer dizer que eu vou colocar o quadro sempre do lado do shaft. Só quer dizer que o shaft é o meu caminho de subida e de descida. Uhum, Nada me impede de eu subir aqui no shaft e procurar o quadro que está bem aqui, para cá. Né? Eu subo, certo. coloco um eletroduto, uma eletrocalha, um perfilado, por exemplo, e vou até o quadro. Uhum, Local do quadro: fácil acesso, fácil circulação e próximo ao centro de carga. uhum. Tá? Não adianta eu colocar um quadro longe do centro de carga. Aí agora começa a loucura da elétrica, né? Você tem que olhar para essa planta aqui e tem que imaginar a carga elétrica. Tem que imaginar
tem que olhar com os olhos de engenheiro eletricista ou de eletrotécnico e imaginar que tu tá vendo a carga elétrica. Tu não tá vendo Uhum. sala, porta, banheiro, tu tá vendo carga elétrica. Então você tem que olhar e tem que identificar onde é que está o centro de carga. Tá? Isso se tu tiver decidido para aquele painel usar essa carga. Por exemplo, dá um exemplo. Aqui, ó, tá? Auditório. Uhum. Vamos lá. Imagina que tu vai ter 4 ar-condicionados, cada um de 20.000 BTUs. Tá? Pesado, pesadíssimo. Aonde tiver esses 4 ar-condicionados, obviamente é o centro de carga desse pavimento, concorda? Certo. Mas é o centro de carga para qual painel? Para o painel que vai ter os ar-condicionados. Se a minha iluminação e tomada estiver em outro painel, esse painel não vai para o centro de carga dos ar-condicionados. Deu para entender? Sim. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ter um painel aqui, que é o que a gente chama de QFL, quadro de força e luz. Uhum. Aonde eu vou colocar esse QFL? Ah, vou colocar lá perto dos ar-condicionado, porque é o centro de carga. Não, não tem nada a ver. Nesse quadro não tem nem ar-condicionado, ele é um QFL. Uhum. Agora, eu tenho o meu QFAC, quadro de força para ar-condicionado. QFAC ou QAC, quadro para ar-condicionado. Aonde eu vou colocar Uhum. o QAC ou o QFAC? Vou colocar lá perto dos ar-condicionados, porque é a única carga Sim. que ele vai ter. Não faz sentido, o ar-condicionado está aqui, eu vou colocar o meu quadro de ar-condicionado lá do outro lado do prédio. Não faz sentido, Uhum. né? Então, cuidado, ó. É esse bom senso para escolher o quadro, é o bom senso. Tem que estar pensando sempre nessas regrinhas, fácil acesso, fácil circulação e centro de carga. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer quando eu tenho um projeto desse aqui, tipo assim, qual vai ser a minha estratégia de organização da carga? Eu tenho ar-condicionados? Tenho um auditório desse? Então, sem sombra de dúvida, eu vou ter um quadro só para esses ar-condicionados daqui. Uhum. Aí já me tira uma grande preocupação. No terceiro pavimento tem 4 ar-condicionados grandes e vai ter um quadrozinho só para eles. E vai estar bem Uhum. aqui, por exemplo. Imagina que aqui tem uma laje, e aí tem uma laje técnica, né? 3D. Ah, pronto. Aqui tem uma laje técnica, né? Então aqui talvez vai ter uma sombra, uma marquisezinha, né? Aqui talvez Uhum. vai ter tipo uma laje técnica, vai colocar os equipamentos de ar-condicionado aqui, ó. Então o quadro do ar-condicionado vai estar logo abaixo dessas cargas, bem aqui mais ou menos. Certo? Uhum. É o local dele. Então Certo. esse aí eu já me despreocupo. E por sinal ele deve ser a maior carga, porque 4 ar-condicionado de 20.000 é uma carga enorme. Aí eu já estou com Uhum. metade do problema resolvido. Beleza, agora vamos pensar a estratégia de iluminação. Iluminação. O que é que eu tenho de iluminação? Eu tenho muita iluminação, basicamente aqui, no primeiro pavimento e no segundo pavimento. Pura iluminação, né? Um monte de luminário. Então qual é a minha estratégia? Aí vai de projetista para projetista. Não existe regra, né? Você quer colocar um quadro só para iluminação? Você quer colocar um quadro só para tomada? Ou quer colocar Uhum. um quadro para iluminação e tomadas? Né? Uhum. Então, aí é por escolha. Né? Por exemplo, uma opção. Coloco um quadro de iluminação e tomadas para um pavimento, para um primeiro pavimento. Né? Tem muita carga? Tem muita carga. Então eu vou dividir. Por exemplo, vou colocar um quadro de iluminação e tomadas para o lado esquerdo do primeiro pavimento e um quadro de iluminação e tomadas para o lado direito do primeiro pavimento. Estou só dando Uhum. ideias, né? Estou atirando Sim. várias ideias. Pode ser assim? Pode. Tá errado? Não tá errado. Tá certo? Tá certo. Mas é quem escolhe? Você que escolhe. Você que manda. O projeto é seu. Entendi. Você está criando o Frankenstein do jeito que você quer criar. Né? Uhum. Qual é a vantagem de colocar um quadro para o lado direito e um quadro para o lado esquerdo? Porque imagina os cabos. Né?
Imagina se tu colocar um painel. Não, mas eu posso colocar um painel grande aqui de iluminação e tomada para o pavimento inteiro. Pode. Mas imagina os cabos. Tanto de cabo que vai estar saindo de um Uhum. ponto para o outro ponto, né? Ah, então, já que vai ter muito cabo e um quadro só, talvez já comece a pensar, em vez de eletroduto, comece a pensar em bandeja, perfilado, eletrocalha, para distribuir melhor esses cabos. Uhum. Mas se você não tem um monte de cabo assim, se você dividiu em dois painéis, você tem menos cabo. Se você tem menos cabo, você não vai precisar usar uma eletrocalha. Pode usar só eletrodutos, no máximo um Uhum. perfilado. Aí Os quadros. são critérios seus, entendeu? Aham. Porque o quadro, se você for ver ali embaixo do lado direito, foi lá que eu escolhi colocar os quadros, né? Aí no fim do corredor aí embaixo, ó. Então eu escolhi para ser perto da lavanderia e da cozinha, né? Tá, mas aí tem mais outros quadros ali à direita, ó. Esse aqui. É, então. Aí eu coloquei um quadro para cada quarto. Tá. O que eu estava pensando seria em tirar esse quadro de um para cada quarto e tentar diminuir essa Hum. quantidade de quadros dentro do quarto, né? É, faz sentido, Rodolfo, fazer um quadro para cada quarto quando você pensa em. Caramba, me fugiu a palavra. Individualizar a medição de energia. Como se fosse um hotel, uma pousada, um kitnet, uma coisa assim. Uhum. Que não é o caso, ó. Não é o caso. Aqui ninguém está interessado em saber quanto consome esse quarto e o outro quarto. Que é uma coisa de moradia, né? Então, não faz muito sentido, não precisa ter esse monte de quadro. Uhum. Precisa. Você pode ter aqui, por exemplo, um quadro desse aqui, ó. Um quadro desse, para iluminação e tomadas de toda essa fileira de quartos. Na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10 quartos. Não é só iluminação e tomada e ventilador? Sim. Então, um quadro para esses circuitos de iluminação e tomadas gerais. Uhum. Esse mesmo quadro poderia atender ainda a lavanderia e a cozinha, que está bem pertinho aqui, ó. Já Aham. fica mais complicado para esse quadro alimentar uma carga pesada lá do lado esquerdo, lá em cima. Olha como é longe. Tá vendo? Sim. Aí já não faz mais sentido esse quadro aqui querer alimentar uma carga que está bem aqui. Aí o que, é que você Uhum. imagina? Aí você começa a prever, por exemplo, aqui, ó. Aqui é como se fosse um apartamento, cara. Uhum. Né? Inclusive com as suas cargas específicas, né? Suas cargas mais pesadas. Tem ar-condicionado aqui, não tem? Ou não? Eu acho que vai ter aí. Talvez um ar-condicionado, talvez um chuveiro elétrico, né? Talvez carga na cozinha, lavanderia. Que é um apartamento, Uhum. aqui é um apartamento. Apartamento tem que ter seu quadro, não tem? Sim. Então pronto, então aqui você coloca um quadro. Um quadro para esse, um quadro para esse embaixo. Um dos dois Uhum. pega a iluminação e tomada da área comum aqui, ó. Área comum para os dois, né? Ou administração, né? Uhum. É, eu coloquei um quadro aí. Pronto, Só para se você administração. quiser colocar um quadro só para administração também pode. Fica tudo a seu Uhum. critério, tá? É, com relação à logística desses dutos que vão passar, né? Ele vai vir de um quadro geral, que vai vir da rua, né? É, E esse quadro geral, ele vai ramificar para um quadro para cada pavimento, e depois desse quadro de cada pavimento, eu passo daí que nem aqui, para não, um quadro para não. esses. Vamos supor que você tem um quadro para o lado direito e um quadro para o lado esquerdo, tá? Uhum. Não, simplificando, né? Tem um para cá e um para cá, certo? Aham. Então no primeiro pavimento tem três quadros. Você não precisa colocar no primeiro pavimento um quarto quadro, painel, só para distribuir para esses três. Não, eles vêm Tá. direto do QGBT. Você vai ter lá no térreo, ó, lá no térreo você vai ter a sua entrada de energia. Poderia ser uma subestação, poderia ser uma entrada de energia trifásica. Provavelmente não vai ser uma subestação, vai ser trifásico, né? Uhum. Aí aqui você vai escolher um local protegido e adequado
uma boa circulação de pessoas e tal, fácil acesso, para colocar o seu quadro principal, tá? Seu Uhum. quadro geral de baixa tensão. Por isso que ele tem esse nome, quadro geral de baixa tensão. Ele vai pegar direto do medidor, tem um disjuntor, o disjuntor vai direto para o quadro geral, por exemplo, bem aqui, um desses aqui. Uhum. Esse quadro geral, ele é a coluna vertebral da instalação, ele é o cérebro. E aqui vai Uhum. para baixo vai vindo a coluna vertebral com os nervos ramificando. Então o Aham. quadro QGBT está aqui. Do QGBT vai direto para o quadro. Lá do primeiro pavimento, direto para o primeiro quadro, primeiro pavimento, direto para o quadro 2, direto para o quadro 3, direto para o quadro 4. Vai só alimentando, tá? Ele é Ah, é direto daí. direto, direto. Aqui o QGBT Uhum. vai ter um disjuntor geral. Aí vai ter o Uhum. barramento. Aí vai ter um disjuntor aqui, ó. Esse disjuntor é o quê? Esse disjuntor é o disjuntor que alimenta o quadro dessa zona. Aí vai ter um outro disjuntor lá no QGBT que alimenta o quadro dessa zona. Uhum. Aí vai ter um outro disjuntor lá no QGBT que alimenta este quadro, que é dessa zona inteira. Tá? Certo. Entendi. Direto, direto. Poderia fazer isso que você imaginou? Poderia, mas é desnecessário. Tá? Uhum. Fica redundância de quadro. É quadro para Beleza. proteger o quadro, para proteger o quadro, que protege o quadro. Não precisa disso. Aham. Você só tem um cabo. Tem um cabo que parte daqui e vai lá para o QGBT. Vamos abrir aqui um corte, ver se já tem. Vamos pelo 3D aqui. Ó, vou tentar abrir aqui uma transparência. Coisa linda, né? No AutoCAD nunca a gente conseguiria fazer isso tão fácil. Sim. Levaria uma semana para fazer o que a gente acabou de fazer aqui em 3 cliques. A ideia é que o seu Aí, ó. QGBT, né? Iluminação. Então. Esse quadro vai ser o quadro principal, tá? Isso. Ele vai vir lá da medição, né? Uhum. E aí ele vai pegar daqui, aí ele vai subir e alimentar esse quadro. Vai subir e alimentar o outro quadro para o lado esquerdo. Vai subir Uhum. mais um pouco e vai alimentar um quadro ou 2 quadros aqui, segundo pavimento. Ele vai subir lá para o terceiro e vai alimentar o quadro de iluminação e tomadas do auditório. Entendi. E vai alimentar depois também, talvez lá na laje técnica, o quadro de ar-condicionados. Aqui, ó. Então ele vai ter Tem um praticamente elevador aí também. tem um elevador, então o elevador vai ser um circuito específico também. Lá do QGBT direto para o quadro do elevador, tá? Uhum. O elevador tem um quadro só para ele, tá? Quadro de força. Você Beleza. coloca lá. Então, por exemplo, vai ter 7 circuitos. 7 quadros, né? Então, tu vai ter aqui talvez uns 7 a 8 circuitos no QGBT. A função do QGBT Uhum. simplesmente Trifásico, né? trifásico. A função dele é simplesmente distribuir as cargas, né? Uhum. O QGBT é um diretor. Esse quadro aqui é um gerente, tá? Uhum. O GBT simplesmente distribui funções. Tá aqui, ó. Você quer potência tal, toma. Daqui esse cara distribui para iluminação, tomada e tal, de uma certa área. É um gerente regional, Uhum. digamos assim. Entendeu? O QGBT é o E- quadro principal da instalação. Coração da instalação aí. Bom, ficou bem legal esse corte que Certo. a gente fez. Para ver bem direitinho os luminárias, as tomadas, os quadros. E aí que você planeja, Rodolfo. Você vai planejar. Eu gosto muito de planejar isso, cara. Por quê? Só o planejamento disso é que vai te dar clareza sobre próximos passos. Porque pelo que eu estou vendo no seu projeto aqui, ó, você já lançou as cargas, praticamente todas, né? Já fez a Uhum. previsão de cargas, já colocou algumas interdependências de luminária para interruptor, já criou alguns circuitos. Eu não criaria os circuitos agora, tá? Eu apagaria todos os circuitos, faria da seguinte forma. Como se tu pegasse essa planta aqui no papel, pegasse uma lapiseira e riscasse. Risca Uhum. um raio para tu determinar o quadro. Por exemplo, olha, esse quadro que eu vou colocar aqui onde está meu mouse, eu riscaria isso aqui, ó. Essa Uhum. região é um quadro.
QFL1A. O meu quadro QFL1A. É o apartamento superior. Eu pegaria de novo o lápis, faria isso aqui, ó. Faria esse círculo aqui, ó. QLF1B é o quadro que pega a administração e o apartamento inferior. Tá? Aí eu pegaria mais um lápis e riscaria isso aqui tudo, incluindo o corredor. QLF13 ou QLF1C. Ele pega circulação, hall, escada, dormitórios e lavanderia e cozinha. Aí eu colocaria tudo isso na ponta do lápis. Né? Isso aqui, ó, é puro planejamento. São ideias. Para ter ideia, tem que riscar. Né? Tu começa a riscar, aí tu risca. Depois que você matou isso, bateu o martelo, nos quadros, aí tu vem para cá. Vem para cá. Aí tu esquece o resto do mundo, só pensa nisso aqui. Nesse quadro que está aqui, nessas cargas aqui. Aí nesse momento aqui você define, ó, eu vou sair, o quadro está aqui. O quadro está aqui, ó. Beleza. Tá aqui o quadro, né? O quadro está aqui. Eu vou sair com um eletroduto para cá, um eletroduto para cá, um para cá e um para cá. Aí você risca aí, ó. Desenha um eletroduto. Né? Ou uma eletrocalha, ou um perfilado, seja o que for. Aqui, pequeno, vai ser o eletroduto. Desenhei os eletrodutos, aí eu penso nos circuitos. Eu não tenho um quadro aqui, né? Então, assim, por exemplo, se eu quiser um circuito só de iluminação, de repente, circuito só de iluminação, o que eu faço? Eu posso fazer um circuito só de iluminação geral para todo mundo aqui. Aí eu vou ter um circuito saindo por esse mesmo eletroduto e circulando toda a iluminação. Tá? Faço uma subida, chego numa caixa, né? E aí divido o circuito de iluminação para todo o apartamento. Diferente, por exemplo, daqui, né? Nessas cargas daqui, eu vou ter o quê? O quadro vai estar lá embaixo, né? Por que lá embaixo? Por que não no meio? Qual a resposta? Poderia ser no meio, né? Tem o centro de carga que você vai colocar ali. Isso, exatamente. O centro de carga está lá embaixo. Lavanderia e cozinha. Poderia ser no meio? Poderia, mas é melhor que seja aqui, porque os maiores cabos, talvez de 6 milímetros, 4 milímetros, vão vir para a lavanderia e cozinha. Então eu coloco o quadro mais perto. Os menores, os cabos mais finos, talvez de 1,5, 2,5, né? Vai lá para o final. Mais cabo, mas o cabo é mais fino, mais barato. Então, tem um circuito que vai sair daqui, ó, e vai cobrir a iluminação de todos esses quartos. Aí você coloca talvez um perfiladozinho, perfilado. Sabe o que é perfilado, né? Sim. Pronto, passa o perfilado aqui no meio, já alimenta essas luminárias do corredor. Aí do perfilado você já deriva para a luminária, para as caixas centrais de cada quarto aqui, ó. Deriva daqui para cá, deriva daqui para cá. Você vai desenhando a infraestrutura. Só que o desenho da infraestrutura está condicionado com esse pensamento dos circuitos. Por exemplo, por que eu desenhei essa infraestrutura aqui, passando para cá? Porque eu imaginei um circuito de iluminação para essa área toda. Tá? Aqui no apartamento, por que eu imagino um circuito saindo do quadro, subindo, se derivando numa caixa de passagem para todo o apartamento? Porque eu imaginei um circuito de iluminação para toda essa área do apartamento. Um circuito de tomada para a área esquerda. Um circuito de tomada para cozinha e lavanderia. Um circuito de tomada específica lá para o chuveiro elétrico. Você vai desenhando a infraestrutura, sempre pensando nos circuitos que estão passando vão passar por dentro dela. Porque é ruim que depois que tu pensou nos eletrodutos, tu pensar nos circuitos e ver que não está legal, que não está encaixando, que está ruim a distribuição. Então,
Pensa nos dois o tempo todo, tá? Primeiro pavimento é isso, segundo pavimento. Segundo pavimento são um monte de dormitório, né? Uhum. Aí aqui o que que você faria? Me diz aí, o que que tu pensaria de termos de quadro? Eu já coloquei aqui, ó. Eu coloquei um quadro aqui para esse lado dos dormitórios, né? E o outro quadro eu coloquei aqui daí, né? Uhum. Justamente para ficar mais perto dos chuveiros aqui e dos Isso. chuveiros aqui, né? Perfeito, cara. Só que Perfeito. o, o que eu fiz de errado aqui no caso, eu tenho um quadro para receber esse cabo que vem do central e depois distribuir para eles, né? Então esse aqui eu vou ter que substituir daí. É, não precisa, tu pode só apagar eles. Tu E sabe, tu esse, sabe como é que tu liga aí dentro do Revit um quadro ao outro? sim, aham, Já fez, né? Já viu, né? já é. É Então, igual ao da beleza. iluminação, né? É igual a denominação. Você cria o circuito, tá? Uhum, Conecta um ele ao já está outro. aqui, ó. Isso, perfeito. Show de bola. É, Cara, no, esse seu projeto aí vai ficar a coisa mais linda do mundo. Tu vai toma- olhar para ele como se fosse um filho. daí esse outro quadro eu coloquei justamente para a área comum daí, né? Que Aham, seria para essas luminárias aqui, só que é essas aqui e essa área comum aqui, né? aham. Por isso que eu tenho dois quadros aqui. É, eu não colocaria um quadro só para área comum, não, porque é muito leve. É Uhum, muito leve. É um circuito de tomada e um de iluminação. Um quadro para dois circuitos? Não faz é, sentido, é não. Embute a área separado, comum, né? embute a área comum ou no lado esquerdo ou no lado direito. Vê? Uhum, Não tem um quadro para a esquerda e um quadro para a direita, né? sim, Então um desses dois ele pega a área comum. Pronto, só isso. beleza. Aí vamos lá para o terceiro pavimento, que é o auditório, né? Que não tem muito segredo, a gente já falou. Né? Aqui vai ter um quadro para ar-condicionado, bem pesado. E um quadrozinho de iluminação e tomadas. Bem Uhum, simples. Talvez um quadro de elevador lá na planta da coberta. Tu disse que vai ter elevador, né? Aí uhum, aqui ele vai calcular para ti, ó. Resumo do cálculo da demanda, tá? Ele vai calcular para ti direitinho aqui, ó. Potência total, por enquanto tá dando 49. Mas você tem que revisar tudo isso aí, direitinho, para depois vir aqui e verificar como é que tá a demanda, tá? uhum, Aí a demanda vai te dizer se vai ser trifásico, se vai precisar de subestação, tá? Por essa carga que eu tô vendo aí, talvez não precise de subestação, não. Depende muito do que oi? vocês vão. Por essa carga que eu estou vendo do projeto, talvez não precise de subestação. Vai depender muito do ar-condicionado, né, do chuveiro elétrico. São as cargas maiores aí. Em termos de Sim, entendi. iluminação e tomadas, não está tão pesado. Mas você está dizendo que vai ter elevador, vai ter ar-condicionado no auditório. É um cuidado, porque é uma edificação, né, considerável. Uhum, Então pode ser que, se não maneirar nas cargas aí, pode ser facilmente necessário uma subestação. Aí na tua região é a Celesc, né? é Foz do Iguaçu que vai ficar o CEAP daí. Tá. Esse prédio vai ficar onde? Em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, exatamente. Copel. Copel. Tá. Legal. Então pronto. Talvez seja Eu digo bem necessário. que o ar-condicionado com certeza vão pedir ali no auditório. É, tá aqui os ar-condicionados já previstos aqui, ó, na arquitetura. E são Eles queriam colocar em todos os quartos, só que parece que eles mudaram de ideia e vão colocar o ventilador daí. olha, se colocar em todos os quartos, com certeza vai ter uma subestação. Aí Uhum, já fica, já não tenho nem dúvida. Mas assim, para o Revit aqui, se a gente quiser colocar uma subestação, é rapidinho, né? Fácil, uhum. fácil. Seria só chegar aqui, colocar uma aqui para você ver. Sistemas, elétrica, positivo, né? Ah, não, acho que é equipamento elétrico. Tá? Aqui. Aí, ó. Como é que é o padrão da Copel? É medição em média tensão ou medição em baixa tensão? Não, não sei te dizer. Eu acho que não é em média tensão, não. Deve ser assim. Então, em baixa tensão. Chega aqui e colocaria ela bem aqui na cantinho aqui do terreno. Vou colocar uma subestação, vai ficar
Fica desse jeito aí. Você ficaria aí com a retificação com uma subestação. Uhum. Cuidado, tá? Eu sei que talvez não seja o objetivo deles ter subestação, devido a custos e tal. Ah, Aí, sim. seu papel aí é chegar para eles e falar, ó, galera, a carga tá ficando alta. Uhum. Vamos maneirar nas decisões aí, porque pode ser que a gente precise de uma subestação dessa aqui, ó. Tá vendo? Aham. A diferença de ter uma subestação para ter um padrão de entrada trifásico é só 40 mil reais. Vocês estão pensando aí. Então É vamos só um maneirar. carro, né? É só um carro, um golzinho. Então vamos maneirar aí Aham. vamos maneirar aí nas decisões aí de carga elétrica, tá? Coloca o medo aí neles Uhum. para eles poderem entender que é sério. Fora prazo, né, e tal, aprovar projeto. Para você vai ser uma maravilha, porque você vai fazer um projeto de subestação. Mas para eles vai ser um custo no bolso pesado. É assustador daí para eles. É verdade. Muito bom, né, cara? A gente vê aqui o Revit, depois de tanto trabalho feito, fica muito legal de você ver, apresentar, mostrar para o cliente. Tá? Uhum. É um grande trabalho que você tem no início, plantando, 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 mas depois você colhe. Aqui, por exemplo, você pode ver cortes facilmente dessa subestação, da edificação, né? Nossa, Corte facilita muito. lateral, moleza, né? Corte frontal, se quiser ver esquema vertical aqui é rapidinho com a subestação aqui, ó. Eu tenho um esquema vertical aqui, é muito rápido. Só colocar aqui estrutura de arame, pronto, já tem um corte vertical aí da subestação. Se quiser simplesmente pegar o projeto arquitetônico aqui, tá? Aí você fica com o esquema vertical de elétrica todinho da instalação. Você mostra aqui para eles, ó, tem a subestação, tem um ramal de entrada trifásico. Se pudesse ser esse aqui é mais barato, tá, pessoal? Se for para subestação é um pouquinho mais caro. Tá, show de bola. Beleza, Rodolfo. Beleza? Muito bom, cara. Prazer em conhecer. Foi muito boa a Prazer. mentoria aqui também. E a gente vai Vamos se continuar falando. depois também. Uhum, com certeza. Valeu, um abraço, Rodolfo. Valeu. Até Tchau, mais. tchau.